Olá pessoal, Minas Rural está no ar em pleno feriadão de carnaval e hoje a gente te dá dicas de passeios revisitando lugares na nossa retrospectiva das melhores matérias veiculadas ao longo de 2019. E a gente começa por Belo Vale, aqui na região central de Minas Gerais, um lugar cheio de belas paisagens e boas histórias. Depois vamos para Itaguara, um local marcado pela passagem do escritor Guimarães Rosa e tem receita de arroz com suã. Se você está querendo curtir folia no carnaval, Belo Vale, a 82 quilômetros aqui de Belo Horizonte, vai ter festa na Praça da Prefeitura. Mas a cidade também é destino para quem gosta de belas paisagens, cultura e tradição. E a gente vai voltar para lá, revisitando a matéria que eu fiz lá no município. Foi a descoberta da presença de ouro na região da Serra do Mascate que atraiu os bandeirantes para essas bandas. Mas foi a exuberância da sua paisagem que batizou muitos anos depois o nome do município de Belo Vale. Belo Vale ainda transpira histórias de lutas e de glórias. Esse casarão, construído na década de 20, foi uma das mais suntuosas obras da cidade na época e se tornou a sede da primeira prefeitura municipal. Apesar da restauração recente, ela manteve as características tradicionais e ainda abriga um belo acervo de obras de artes, inclusive de artistas da terra. O poder público tombou o casarão como patrimônio municipal e depois, em 2017, iniciou o restauro desse casarão e hoje, na parte de cima, funciona o setor jurídico, na parte de baixo, na frente, temos lojas de artesanato, que são pessoas de Belo Vale que fabricam e a gente expõe para eles e faz o comércio desses produtos e também funciona o departamento de turismo aqui na parte de baixo do casarão também. O que é Belo Vale hoje para quem quiser visitar? Hoje Belo Vale é uma cidade histórica, né? Tem essas 3 igrejas do século XVIII, né? Temos também a Fazenda da Boa Esperança, que é de 1790, a presença do Museu do Escravo, que hoje é uma referência nacional, com muitas peças referentes à escravidão vivida aqui no Brasil, único do gênero em todo o país. Temos o Forte das Casas Velhas, que é um local onde guardava-se pólvora também na Serra Tombada, a calçada que ligava Belo Vale à Estrada Real. Então, temos comunidades quilombolas, Chacrinha dos Pretos, que é uma comunidade quilombola que surgiu ainda no final da escravidão também, ainda se preserva toda a cultura negra, né, presente aqui no país, com as ruínas que também tem lá de o que foi uma fazenda. Então, Belo Vale é uma cidade com muitos atrativos e que recebe o turista de braços abertos para contar um pouco da história, não só local, mas também a parte que Belo Vale se insere no contexto nacional. Logo ali fica a Matriz de São Gonçalo, hoje também reformada, depois de passar longo período sofrendo com a ação do tempo. Sua construção é de 1764, os altares em estilo clássico barroco, as imagens religiosas, até o badalar do sino. Tudo chama a atenção para todos os lados. Impossível não se retorcer para contemplar cada detalhe, como a pintura sacra no teto. A Fazenda Boa Esperança, tombada pelo IEFA, é também um atrativo do município, de encher os olhos. Exemplar da arquitetura rural mineira do final do século XVIII, segundo a tradição histórica, foram as mãos sofridas dos escravos que ergueram a fazenda. Essa história de sofrimento e dor é retratada no Museu dos Escravos, único dedicado ao tema no país. O lugar reproduz a luxuosidade da Casa Grande em contraste com a senzala. Com arquitetura clássica, imagens, diversas esculturas, pratarias e porcelanas luxuosas, nos leva ao cenário tradicional da vida dos senhores de escravos daquele tempo. Nos fundos do casarão foi reproduzida a senzala e ainda exposto um pelourinho. É aqui que a viagem no tempo provoca um nó na garganta. Aqui a gente tem também peças que são de castigo, que são originais. A gente não tem a descrição porque o museu é 100% doação. Então, Belo Vale, com seus 347 anos, ele também retrata essa história da escravidão dentro do Brasil.
E aqui a gente teve a graça de receber, onde a gente fala que tem 2 tipos de castigo. Os de madeira, para escravos que tinham o hábito de roubar, e também, no caso, os de ferro, para escravos que tinham o hábito de fugir. E também, para não esquecer, nós temos um túmulo onde foi encontrado um escravo desconhecido na Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro. Esse escravo ele teve 3 possibilidades de estar no meio dessa igreja, porque antigamente vendia-se as indulgências e escravos não tinham dinheiro para comprar esse espaço. Então ele construiu a igreja, é uma possibilidade, ou teve um bom patrão para comprar esse espaço, ou simplesmente roubou pedras preciosas para poder ser considerado cristão. É impossível não refletir sobre os profundos impactos da escravidão na história brasileira e nas nossas feridas sociais até hoje, quando a gente se depara com esses artigos que eram usados no contexto da escravidão, principalmente para se castigar os negros. Essa máscara, por exemplo, impedia que eles se alimentassem. As escravas que atuavam nas cozinhas, por exemplo, não podiam comer antes dos senhores. Os escravos na mineração eram impedidos de ingerir as pedras preciosas que eles tanto cobiçavam para poder comprar a própria liberdade. Outra forma de castigo era esse chamado tamanco do suplício. Ele tem uma espécie de cravo que era cravado no pé do escravo quando ele fazia pressão. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Visitar o Museu dos Escravos é um mergulho na história do país, fundamental para entender as bases mais profundas das nossas feridas e injustiças sociais. Mas apesar do peso que carrega essa história, banhada de sofrimento e dor, o Museu dos Escravos também pode passar uma mensagem de esperança. Um dia, seres humanos foram tratados como mercadoria, e isso era normal. Acabar com a escravidão exigiu muita luta, houve muita resistência. Hoje, escravidão é algo inadmissível. Então, o mundo está em constante transformação. Nós fazemos parte dela. Sempre haverá resistência, medo da mudança, mas um mundo mais justo, pacífico, sem tantas desigualdades sociais é possível. Basta que essa ideia seja acolhida nas mentes e nos nossos corações. A gente confere agora o que está rolando nesse universo agro aqui por Minas Gerais com os destaques da nossa agenda. A Ipamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, promove no dia 13 de março, em Maria da Fé, no sul de Minas, o 15º Dia de Campos de Olivicultura. De 17 a 19 de março, será realizada mais uma edição da Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Tem início no dia 24 de março, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a FEMEC 2020, no Parque de Exposições Camaru. O evento vai até o dia 27 de março. Vamos ver como se comportaram os preços dos produtos no mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho, preço líquido ao produtor no sul do estado, ficou entre R$ 48 e R$ 51. Na região central de Minas, entre R$ 57 e R$ 59. A saca da soja no sul de Minas ficou entre R$ 77 e R$ 78 e no Triângulo Mineiro em R$ 78. A saca do feijão carioquinha no sul do estado ficou entre R$ 140 e R$ 200. A saca do café tipo 6 no Alto Paranaíba entre R$ 470 e R$ 500. No sul do estado entre R$ 465 e R$ 495 e na zona da mata entre R$ 420 e R$ 450. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido por R$ 13,60 e o quilo do suíno sem tributos por R$ 5,70. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas no próximo bloco você vem comigo para mais um passeio lá em Itaguara. E a gente faz uma pausa rapidinho nas nossas viagens e passeios para dica técnica. Hoje temos calda bordaleza, que é um coringa aí para a sua produção. Ela pode ser usada na fruticultura, nas hortaliças, para poder prevenir pragas e doenças. Para fazer a calda bordaleza, nós estamos aqui fazendo um volume de 20 litros. Para a medida de 20 litros, nós vamos usar 200 gramas de sulfato de cobre e 200 gramas de cal. Então nós vamos diluir
os 200 gramas de sulfato de cobre em 10 litros de água e os 200 gramas de cal em outros 10 litros de água. A vasilha que leva a cal comporta um volume maior do que 20 litros, porque nós vamos jogar o sulfato de cobre diluído na cal e assim fazer a calda bordaleza. Então nós vamos começar aqui, jogando então o sulfato de cobre nos 10 litros de água. Começar aqui para dissolver, agitar para dissolver. Enquanto ele vai dissolvendo aqui, nós vamos jogar a cal nos outros 10 litros. Vamos gastar um tempinho aqui para dissolver. Nós vamos passar para um balde maior, para não precisar de dividir. Isso, volume total de 20. Nós vamos agora então fazer a mistura da diluição do sulfato de cobre na água de cal. Aqui que tem que ter muita atenção na hora de fazer, porque se inverter e jogar a cal no sulfato de cobre, essa mistura ela vai acontecer o que a gente chama de talhar, vai dar grumos e aí nós vamos perder a mistura. Então não pode confundir, eu jogo o azul no branco e vai fazer, e sempre agitando para fazer uma boa mistura. Então agora nós vamos jogar então lentamente fazendo a mistura. A hora de jogar no pulverizador, a gente coloca uma tela para coar, porque mesmo com todos os cuidados, a gente tem sempre umas partes maiores que vai entupir o bico de pulverizador. Então o cuidado de filtrar é para facilitar na pulverização. E essa calda aqui, ela é indicada para controle de doenças, fúngicas principalmente, e ela tem uma ação também em bactérias. Então uma calda muito utilizada, muito boa para a agricultura orgânica, para quem quer diminuir o uso de outros agrotóxicos. Essa aqui é uma calda que pode ser usada na agricultura orgânica e na agroecologia. A aplicação da calda bordaleza deve ser feita no dia do preparo. A pulverização deve ser feita preferencialmente em horários de temperatura mais amenas. Em caso de dúvida, procure o escritório local da Emater ou ligue no nosso plantão técnico. O telefone é o 31 33 49 81 20. A gente segue agora para um passeio lá em Itaguara. O nome da cidade é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa Pedra do Lobo ou Pedra Lascada. A localidade, que também já foi morada do grande escritor Guimarães Rosa, tem também poesia nas pedras. Elas compõem ruínas que contam histórias, mas também compõem construções mais atuais que compõem a paisagem do município. O senhor mira e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. Os versos são de Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros que viveu em Itaguara no início da década de 1930, logo que se formou em medicina. Sua passagem pela cidade marcou o lugar, que hoje tem até um museu dedicado ao autor. Mas a gente dessa pequena cidade também marcou definitivamente o jovem doutor. Um apaixonado pelos tipos humanos e a sua complexidade, Rosa se inspirou em figuras daqui para criar muitos de seus personagens. Em nossas andanças por Itaguara, foram também as pessoas que mais nos encantaram. Como o senhor José Maria, de presença leve, ele nos recebe sem reservas. Vamos com ele caminhando pela propriedade rural, onde planta milho, feijão e cana. Mas o que mais chama atenção por aqui são as construções de pedra, que estão por toda parte. Cercando toda a propriedade tem um muro de 2.340 metros que ele próprio ergueu, encaixando pedra por pedra. Foram 10 anos até a conclusão. Um trabalho sem pressa, no ritmo pacato e tranquilo que logo se percebe serem atributos seus.
Depois se dedicou à construção dessa singela capela, que fica em local privilegiado na propriedade, no alto, de onde se vê uma exuberante paisagem. Eu fiz primeiro essa escada, depois eu fiz esse murinho ao redor. E depois eu fui fazendo lá para ficar fechado aqui, porque tem os animais que andam aqui, aí eu tive que fechar. Vamos subir lá? Vamos chegar até lá. Vamos lá. Como é que é o encaixe das pedras? O senhor não usa cimento, não usa nada. Como é que faz para isso se sustentar? Uma pedra, você sabendo colocar ela encaixa na outra, que ela tem vários jeitos, várias formas uma pedra. Costuma dizer que uma pedra tem 7 lados, né? Mas isso aí é uma lenda do povo. Mas a gente vai fazendo igual um quebra-cabeça, amontando ela. E chega até um ponto que dá certo. Agora encaixou, agora firmou. Você tem que sentir a firmeza. Você colocou uma pedra e ela firmou, ela está no lugar. Me contaram que o senhor bate um papo com elas também. Naturalmente a gente conversa no serviço, né? Principalmente quando está sozinho. Eu trabalho muito sozinho, tem hora. E então a gente vai conversando no serviço também. Para erguer a capela foram 2 anos. Ao todo, o senhor José Maria já construiu 46 grutas e capelas aqui na região. E aqui o senhor colocou vários dizeres. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. E tem muitos grupos de oração que já veio aqui para fazer oração mesmo, para fazer reflexão. Virou um local de romaria aqui. Tem até orações, terços, reza aqui também. O construtor tem como incentivadora a companheira da vida toda, Dona Maria Aparecida, que também tem talento com as mãos e nos mostra orgulhosa os tapetes que produz a partir de retalhos. Embora a prosa boa com o casal, seguimos em busca de mais encantos em Itaguara. Paramos na fazenda do Engenho Velho. Nessas terras, no século XVIII, funcionou um dos engenhos mais poderosos da região, que produzia derivados da cana, como o açúcar e a cachaça. Chegou também a produzir azeite de mamona, que era levado principalmente para a então capital do país, o Rio de Janeiro, para alimentar as lamparinas. Aqui persistem as ruínas das construções daquele tempo. O engenho, o moinho velho e também a lenda de que é possível se ouvir ainda nas madrugadas o barulho das correntes que aprisionavam os escravos, que eram a força motora de tudo que um dia foi produzido aqui. As histórias são muitas, o tempo curto. Mas pouco antes do sol se pôr totalmente, passamos ainda brevemente no Centro de Artesanato Nica Vilela. O trabalho das tecedeiras de Itaguara é famoso no mundo todo. Já foi dado de presente até para o Papa João Paulo II. Um ofício passado de geração em geração. E se Itaguara, em Tupi-Guarani, significa Pedra do Lobo ou Pedra Lascada, por aqui, a cidade que também foi do poeta Guimarães Rosa, segue transmitindo poesia, nas histórias contadas pelas pedras, na trama dos fios, na simplicidade da sua gente. O nosso passeio por Itaguara não terminou ainda não. A gente volta para lá no próximo bloco, de onde a gente gravou a receita, que é um saborosíssimo arroz com suã. Você não vai se arrepender de ficar aí e aguardar essa receita.
A nossa receita de hoje foi gravada num curral, mas calma, porque o lugar foi completamente reformado para abrigar um restaurante muito aconchegante. Aliás, foi uma das paradas mais acolhedoras do nosso passeio lá em Itaguara. E vocês voltam com a gente para lá agora para acompanhar essa receita preparada pelo Rodrigo de arroz com suã, que tá, ó, da pontinha da orelha. Oi, Rodrigo, tudo bom? Já estava ansiosa para conhecer aqui o curral. Acabou a ansiedade, então. Então me conta, qual foi a história desse lugar? A história é o seguinte, eu sempre gostei de cozinhar e eu já tive um bar com restaurante em BH e vir para morar aqui em Itaguara, saindo daquela coisa que é a cidade grande, e aí tivemos a ideia de restaurar o curral e abrir um restaurante para o público de Itaguara. Um restaurante cheio de personalidade, né? Por aqui tem vários detalhes de equipamentos antigos, máquina de escrever, Sim. balança, um fogão antigo. Buscando as raízes das coisas antigas, entendeu? Agora, eu não vou te atrapalhar nessa receita. Estou vendo aqui vários ingredientes, está bem colorido, perfumado, mas eu vou te deixar à vontade para comandar, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, antes, anota aí os ingredientes. 1,5 kg de suã, 3 a 4 copos lagoinhas de arroz, uma cabeça de alho, salsinha a gosto, cebolinha também a gosto, colorau, açafrão, cerca de 3 colheres de chá, um tablete de caldo de carne, um pimentão amarelo e um pimentão vermelho picados, 3 cebolas pequenas picadas, 3 tomates, pimenta do reino a gosto, azeite também a gosto, tempero de alho e sal a gosto e cerca de 1 litro de água. Primeiro passo, a gente vai temperar a suã. Então aqui eu tenho um tempero de alho e sal, que eu vou temperar essa suã. Agora nós vamos salpicar um pouco de pimenta do reino, também a gosto. Agora vamos colocar uma quantidade mediana de óleo, para a gente poder estar refogando essa suã. Aí nós vamos refogar essa suã até ela criar uma crosta dourada. Agora, enquanto a gente está dourando a nossa suã, a gente vai colocar um pouco de óleo aqui para a gente torrar o arroz. Junto com isso, a gente vai colocar um pouco de tempero e também uns pedaços de alho picado grossamente. Agora nós vamos dar uma virada na suã, para fritar o outro lado dela. Depois de virar a suã, ela já deu uma fritada, a gente vai acrescentar a cebola nela e dar mais uma dourada juntamente com a cebola. Pronto, agora o arroz já está torrado, eu vou tirá-lo do fogão, reservá-lo, para chegar a hora de voltar com ele para juntar no prato. Agora nós vamos acrescentar um tablete de caldo de carne. Eu costumo desfazer ele assim que ele dissolve mais rápido. Agora eu vou acrescentar o açafrão, que é um antibiótico natural. Umas 3 colheres para essa porção suficiente. E também vou acrescentar o colorau, para dar uma corzinha. Dar uma mexidinha. Vocês podem reparar, a cebola está bem torrada, a carne também. Agora eu vou acrescentar a água e vou deixar cozinhando por 10 minutos após pegar a pressão. Que eu estou colocando em torno de 1 litro d'água. Lembrando que essa água eu vou usar para cozinhar um arroz também. Nós vamos tampar essa panela e deixar cozinhando por cerca de 10, no máximo 15 minutos. Então, pessoal, a carne já está cozida. Aí eu vou transportar o que está da carne aqui para a nossa panela de arroz, que o arroz foi refogado, que a gente deixou reservado. Então, com muito cuidado, você vai pegando os pedaços da suã. Aqui a gente vai jogar o caldinho. Agora eu vou acrescentar o picado de tomate, cebola, pimentão. Isso é a gosto, viu, gente? Quem não gostar de pimentão, quem não gostar de cebola e tomate. Agora dá uma mexida
aguarda o cozimento do arroz. O cozimento do arroz vai depender de cada fogão, então a gente vai provar. Eu deixei um pouco do caldo da suã reservado, caso precise de mais água, a gente acrescenta e vai experimentando e tampou e aguarda. Prato pronto na mesa e a gente vai provar com a mesa cheia, porque a gente é mineiro e gosta de casa cheia, de mesa cheia. Aliás, aqui do meu lado está o Euler, que foi o cliente número 1 aqui do restaurante, incentivador da ideia, não foi isso? Com certeza. Eu, que sou vizinho do Rodrigo, dei maior estímulo quando ele entendeu a ideia. E partimos dali, eu falei assim, nada melhor com o advento da lei seca do que ter um restaurante e um bar do lado de casa. Na verdade, ele advogou em causa própria, viu, gente? Ele queria era ter um bar do lado de casa. Mas quem idealizou tudo, a gente não pode deixar de registrar, foi a Renata, que é a esposa do Rodrigo. Ela que via o curral ali, morava aqui próximo, e imaginava o restaurante aqui, não foi isso? Sim, na verdade a ideia surgiu de uma cerveja que nós estávamos tomando na varanda de frente. E aí a gente começou a trocar uma ideia e a ideia nasceu. Graças a Deus hoje o curral existe e a gente tem grandes amigos, temos uma grande história a partir do curral. Então, estamos todos aqui reunidos no curral para provar o arroz com suã do Rodrigo. Vou fazer as honras. Gente, não se acanhe não, fiquem à vontade, tá? Que eu também sou bem delicada para comer, vocês já perceberam pelo porte. Gente, está divino, ó, maravilhoso. Eu estou convidando, em nome do Rodrigo e da Renata, todo mundo para vir provar. E continuem com a gente também. Ao longo da semana vocês podem assistir essa edição do programa e as anteriores também. É só acessar o www.emater.mg.gov.br. Vocês podem nos acompanhar também no nosso canal do YouTube, lá do Minas Rural, e nas redes sociais da Emater. E eu estou te esperando na semana que vem. Marcelo, vem, Rodolfo, vem comer, porque já estou judiando com eles. Eles estão aqui fazendo as imagens e a gente saboreando. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.